Olá, hoje vamos ver a questão de número 168, que diz que, no ano de 1751, o matemático Euler conseguiu demonstrar a famosa relação para poliedros convexos que relaciona o número de suas faces, f, arestas A e vértices V, com a fórmula V mais F é igual a A mais 2. No entanto, na busca dessa demonstração, essa relação foi sendo testada em poliedros convexos e não convexos. Observou-se que alguns poliedros não convexos satisfaziam a relação e outros não. Um exemplo do poliedro não convexo é dado na figura. Então, o nosso poliedro não convexo é esse tijolinho aqui, essa figura. Então, vamos escrever aqui abaixo dele que ele representa um poliedro não convexo. Poliedro não convexo. A gente sabe que ele não é convexo de forma prática quando ele tem reentrâncias. Então a gente desenhou aqui uma reentrância dele. Vou colocar aqui reentrância. Mas de forma mais técnica, a gente sabe que ele é não convexo quando eu consigo desenhar dois pontos e unindo esses dois pontos por um segmento de reta, esse segmento de reta passa por fora dele, não passa nem dentro nem na superfície. Então esse segmento, vou escrever aqui que esse segmento passa por fora do poliedro. Ele continua da seguinte forma falando para a gente. Vamos lá. Todas as faces que não podem ser vistas diretamente são retangulares. Vamos continuar para a próxima página. Qual a relação entre os vértices, as faces e as arestas do poliedro apresentado na figura? Então ele vai dar aqui 5 respostas para a gente, sabendo que esse poliedro é um poliedro não convexo. Então pode ser ou não que tenha a mesma fórmula dada na origem da questão. Então esse nosso poliedro que não convexo, ele é formado pelo quê? A gente pode ver que ele é formado pela composição de duas caixas. Então vamos escrever aqui que o nosso poliedro ele é gerado pela composição de duas caixas. O que seria uma caixa num termo matemático mais técnico? Seria um paralelepípedo reto-retângulo. Então vamos escrever aqui que essas caixas são paralelepípedos retângulos. Bom, então a gente pode desenhar essas duas caixas, a primeira, que é a maior, em roxo. Eu vou desenhar aqui a borda dela, as arestas dela em roxo, para a gente poder destacar. E a gente vai ver que a segunda caixa, então essa é a caixa 1, e a nossa segunda caixa a gente vai desenhar em vermelho as arestas dela. A gente desenhou aqui. E a gente tem que notar alguma coisa da caixa 2. O que? Ela é uma caixa, porém sem a face de cima, como se fosse sem a tampinha dela de cima, que a gente vai desenhar aqui. Então, ele não possui a face superior, que seria essa face que a gente desenharia aqui, rachuraria, em vermelho mais claro. Então, a face que falta é essa aqui, que fecharia a caixinha. Então, vamos ver aqui uma simulação em que a gente desenha primeiro uma caixa, e aí na superfície dessa caixa a gente desenha um retângulo, e esse retângulo a gente empurra para baixo, extruda para baixo de forma negativa, tirando o volume dele. Então vai ser uma caixa maior menos uma caixa menor, e essa caixa menor não possui uma das faces. Então a fórmula dos poliedros convexos é essa aqui que a gente está grifando, e a gente vai usar ela para nos direcionar para poder ver a relação entre arestas, faces e vértices. Vamos escrever aqui a relação entre vértices, faces e arestas. Lembrando que os nossos vértices são os nossos pontinhos, são os nossos encontros das arestas,
Os nossos pontos, nossas faces são os nossos planos e as nossas arestas são os nossos segmentos. E ele vai pedir exatamente para a gente qual que é essa relação desse poliedro. Mas a gente vai se pautar na fórmula de poliedros convexos, que é qual? V mais F é igual a A mais 2. Vértices mais faces é igual a arestas mais 2. Então a gente vai, pautado nesse, tentar entender o poliedro da questão, que é essa combinação de duas caixas. Lembrando que uma caixa sozinha, isoladamente, com todas as faces, é um poliedro convexo. Então vamos escrever aqui a nossa caixa maior, que é a nossa caixa 1, que ela segue a seguinte fórmula. Meus vértices 1 mais a minha face da caixa 1 é igual a minhas arestas da caixa 1 mais 2. E a minha caixa menor, que é a minha caixa 2, vou escrever aqui em vermelho. Da minha caixa menor, ela vai ser vértices da caixa 2 mais faces da caixa 2 é igual a área da caixa 2 mais 2. Não, a gente vai colocar 1. Por quê? Porque falta uma face, a face superior. Então eu tenho que tirar do 2, eu tenho que subtrair 1, porque falta a face superior. Então, quando eu somo vértices mais faces, dá um número menor, porque falta uma face. Então, vamos somar essas duas equações, a equação em vermelho e a equação em roxo, para a gente somar todos os vértices, todas as faces e todas as arestas da minha caixa maior e a caixa menor. Então, vértice 1 mais vértice 2, face 1 da caixa 1 mais faces da caixa 2, arestas da caixa 1 mais arestas da caixa 2. Eu também tenho que lembrar de somar nessa minha equação, que eu somei tudo de um lado e tudo de outro, 2 mais 1, que é 3. Então, soma dos meus vértices são os meus vértices totais, soma das minhas faces são as minhas faces totais, soma das arestas são as arestas totais, mais 3. Então, a gente não precisou desenhar várias perspectivas do meu poliedro para contar o número de vértices, faces e arestas. A gente conseguiu deduzir algebricamente esse valor, que V mais F é igual a A mais 3. E a gente consegue ver que a letra E é a letra correta, e a gente vai marcar ela de verde.